Olá, turma! Hoje é a última parte do nosso aulão exclusivo sobre concordância verbal. Está gostando das nossas aulas? Então se inscreva agora mesmo neste canal. Tenho aqui uma questão que está contemplando o verbo fazer. O verbo fazer indicando o tempo passado, o tempo decorrido, ele é usado no plural ou no singular? Faz 10 anos que. Trabalhei aqui ou fazem 10 anos? Vou explicar nesta questão também. Tem a partícula se, a palavra se, ela é uma partícula apassivador, um pronome apassivador, ou ela é um índice de indeterminação de sujeito? Olha o verbo tratar aí de novo. Trata-se ou tratam-se? Também vou explicar nesta questão. Locução verbal. Qual verbo vai para o plural? O auxiliar ou o verbo principal? Também vou falar sobre isso nesta questão. Vamos à nossa aula. Leia o fragmento a seguir. FGV. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, assinale a opção que apresenta termos que completam de forma correta as lacunas do fragmento acima. Nós temos 4 possibilidades. Já tem um tem aqui. Isso aqui já facilita. É o penúltimo, não é isso? Então vamos ver aqui. Essa e outras pautas têm ganhado as pautas no plural. Então o tem de ir para o plural. Vamos começar pelo mais fácil. Já descartei aqui 2 alternativas. E agora? Já expliquei hoje o trata-se, inclusive usei o próprio verbo tratar. Eu já sei, trata-se de quê? Verbo transitivo indireto. Este se aqui ele é o índice de indeterminação do sujeito. Então, se é verbo transitivo indireto, o verbo tem que ser usado na 3PS, terceira pessoa do singular. Então, tem tratam-se. Eu já venho e descarto, gabaritei a questão sem muito sofrimento, sem precisar de passar. Mas vamos. Já faz alguns anos que movimentos de defesa dos animais pregam que animais não alguma coisa. Então, já faz. Verbo fazer indicando tempo decorrido sempre usado na terceira pessoa do singular. Então, é faz. Pregam que animais não devem. O que não deve ser criado? Os animais, eles, eu falo, eles devem ou eles devem? Eles devem, não é isso? Eles devem ser criados e trata-se. Por isso que a alternativa D está correta. Esta questão é interessante. Tem verbo haver no sentido de existir, você já sabe, é impessoal. Já resolve pelo menos essa alternativa. Aqui também tem os pronomes que e quem. Sou eu quem faz ou sou eu que faço, sou eu que faz? Como eu utilizo estes pronomes? Qual é a regra de concordância quando aparecem os pronomes que e quem? É o que vou explicar agora. Indique a frase em que a concordância verbal nominal foi incorretamente observada. Então lembre-se disso. Circule aqui para você saber. Esta questão, pare o vídeo, resolva. Vamos ver se você vai acertá-lo. Vamos para a resolução. Primeiramente, alternativa A. Havia bastante alunos interessados naquela atividade experimental. Primeira coisa, tem bastante, esta questão está contemplando concordância verbal e nominal. Então, primeira coisa, se tem bastante, substitua por muito. Havia muito alunos? Não, eu falaria o quê? Havia muitos alunos. Então, o correto aqui seria o quê? Havia bastantes alunos, está exercendo a função de um adjetivo. Agora, havia muitos alunos. Aqui eu tenho o verbo haver no sentido de existir, você já sabe. Ele é impessoal, usado na terceira pessoa do singular. Ok? Isso aqui imagino que você já saiba. Então, havia, está correto, havia muitos alunos interessados naquela atividade experimental. O erro aqui é para a gente marcar aquela que foi incorretamente observada, então já gabaritamos. É mesmo a alternativa A, ela está errada, por quê? Não posso falar havia muito alunos, não. Havia muitos alunos, correto? Estava próxima à igreja e o posto de saúde. Aí você vem aqui, método Mário de aprendizagem, fala o que estava próximo. A igreja e o posto de saúde. E agora, primeiramente aqui nós temos o quê? Um sujeito composto. O que é um sujeito composto? Aquele que possui 2 núcleos, não é isso? Olha aqui, o posto e a igreja. Neste caso aqui, quando o sujeito é composto
e o verbo vem antes dele, acabamos de resolver uma alternativa com isso, o verbo pode concordar com o que está mais próximo. Então, estava a igreja, estava próxima à igreja, certinho. Ou pode ir para o plural concordando com os dois. Então, aqui as duas formas seriam aceitas. Então, aqui a alternativa B está correta, mas eu quero aquela incorreta. Quando o sujeito é composto, o verbo deverá ser flexionado no plural. Quando o sujeito vem depois do verbo, esse último, ou seja, o verbo vai ficar no plural ou concorda, vamos colocar aqui, ó, ou concorda com o núcleo do sujeito que estiver mais próximo ao verbo. Então, aqui já explicamos bem esta alternativa. Olha aqui, sujeito composto depois do verbo, verbo pode concordar com o mais próximo ou com os dois. Sou eu quem dou as cartas por aqui. Está correto? Lembrando que esta questão está pedindo a alternativa incorreta. Então, nós temos dois pronomes relativos que são muito cobrados em concordância. Quem e também o pronome relativo que. Aí você vai observar o que? São duas possibilidades de você fazer a concordância. A questão aqui, ela traz o pronome relativo quem. O pronome relativo quem, quando ele aparece, a concordância pode ser feita de duas formas. Pode concordar com o seu antecedente, por exemplo, eu dou as cartas aqui, e eu poderia também usar o dá. Sou eu quem dá. Aqui o dá está concordando com o pronome relativo quem. Por exemplo, eu falo, não é isso? Quem chegou, então é um pronome de terceira pessoa. Então, quem chegou, terceira pessoa do singular. Eu poderia falar ele ou ela chegou. Então, há essas duas possibilidades. Sempre falo com os meus alunos assim, ó. O quem é maior do que o que, não é isso? Tem uma letra a mais. Então, se é maior, ele tem duas possibilidades e o que, ele só tem uma possibilidade. Tem o quem? Lembre-se, as duas são corretas. Eu dou, quem dá. Então, aqui eu vou descartar esta alternativa porque ela está correta e eu preciso da errada. E se aparecer o pronome relativo que, o verbo vai concordar com o antecedente. Então, se aparecesse aqui fosse o que, eu falaria sou eu que dou, ok? Sou eu que dou. Por quê? Eu falo o que? Eu dou as cartas. Se é só o que, concorda com o antecedente. Se é o quem, pode ficar tanto na terceira pessoa do singular, concordando com o quem, ou concordar com o antecedente, que no caso eu dou as cartas. E agora, essa covardia é uma das coisas que mais me deixaram indignado. Está correto ou não? Aqui você observa a expressão um dos mais um substantivo e o que? É o plural com um dos que. Esta concordância aqui, ela pode ser feita de forma dupla. Pode concordar com um, olha aqui, ela é uma que mais me deixa. Então eu falo o quê? Uma deixa, não é isso? Ou então eu posso falar o quê? Vai concordar com coisas aqui que me deixaram. Então, as duas são possíveis. Apareceu a expressão um dos que, pode o verbo ficar tanto no singular concordando com o numeral ou ir para o plural concordando com o substantivo, como foi empregado nessa letra D. As coisas que me deixaram indignado. Tinham batido 10 horas e ainda não apareceram ninguém. Ponto muito importante aqui, você já vem aqui e fala o que tinha batido. Calma aí, nem sempre esse método de fazer a pergunta e já resolver você consegue. Então, primeira coisa, o que você tem que identificar? Os verbos bater, soar, soou ou soaram tantas horas, soar e dar. Quando expressa hora, ele vai concordar com o número que acompanha. Em indicação de horas, datas, tempo e distância, a concordância será feita com expressão numérica. Então, eu falo 10 horas bateram, correto? Então, aqui está correto. Tinham batido. Lembrando que eu preciso da alternativa incorreta. Então, essa daqui está correta, eu descarto. Tinham batido 10 horas. Eu falo o quê? 10 horas bateram. Vou colocar aqui, ó, 10 horas bateram no relógio. Muito importante você observar aqui, ó, que esse no relógio é um adjunto adverbial de lugar, não é sujeito. Agora, se eu disser assim, ó, o relógio, e agora, bateu ou bateram 10 horas? O relógio bateu. Quem bateu? O relógio, sujeito no singular, verbo no singular.
o relógio bateu 10 horas. Até aqui está tranquilo? Questão muito abrangente aqui e ficaram algumas dicas e também você se lembrou de algumas regras. Com relação aos aspectos linguísticos e aos sentidos do texto, julgue o item a seguir. A forma verbal tem, concorda com o termo muitos segurados do INSS. Vamos ver aqui. Que atende muitos segurados do INSS que tem de recorrer. Aí você circula e faz a pergunta. Quem tem de recorrer? Muitos segurados. Sujeito no plural. Então o verbo precisa de estar no plural. Concorda com o termo muitos segurados do INSS tem. Então está certinho aqui, letra C. Observe a passagem. No que se refere às ideias e aos aspectos linguísticos, julgue o item. A forma verbal crescem está flexionada no plural. Até aqui está certo. Para concordar com o sujeito composto cujos núcleos são gastos efetivos e serviços. Então nós temos de ver aqui. O que cresce em todo o planeta? Vamos ler aqui. Os gastos orçamentários do Estado com as forças da lei e da ordem, principalmente os efetivos policiais e os serviços penitenciários, crescem. O que crescem? Os gastos. Os gastos crescem. Uma dica. Gente, quando aparecerem esses termos entre vírgula, você pode até retirá-los. Isso aqui pode ser um adjunto. Então, você tem de fazer essa pergunta. O que cresce? O que cresce? Os gastos. Os gastos crescem. Então, aqui está falando do quê? Que está no plural para concordar com o sujeito composto, cujos núcleos são gastos, efetivos e serviços? Não. Então, esta daqui está errada. Então, a resposta certa é errado.